quê? Você também já foi trouxa? Bom, é engraçado, né? Porque na hora que a gente começa a lembrar de uma vez que a gente foi trouxa, a gente lembra que já foi 300 vezes, né? Por isso que eu vou contar hoje uma vez e talvez eu faça mais uns 2 videozinhos aí contando de outras vezes que eu também fui trouxa. Pra contar essa história eu vou ter que trocar o nome das pessoas, claro, né? Pra vocês não encontrarem elas. É uma história um pouquinho antiga, é de quando eu tava encerrando o ensino médio, mas aguardem para saber o plot twist que tem nessa história. Quando eu estava no final do 3º ano do ensino médio, eu conheci meu primeiro namorado. E aqui ele vai chamar Fernando. Eu e o Fernando estávamos juntos, estava tudo bem, tudo ótimo, lindo, maravilhoso, tudo tranquilo, a gente já estava alguns meses juntos. Enquanto isso, na escola, né, no meu 3º ano, eu tinha um grupo de amigos. Vanessa, José, Arthur e Alex. Desses amigos tinha um deles que não estudava comigo, que no caso era o Arthur. O Arthur estudava numa outra escola. E o que acontece? Naquela época, lá em 2006, né, a gente tinha um meio de conversar com ele. A gente tinha um caderno. Pois é, eu sei, bem antigo, né, mas já tinha celular sim, mas enfim. A gente tinha um caderno que cada dia ia para casa de um. Então um dia estava na casa da Vanessa, um dia estava na casa do José, um dia estava na casa do Alex, um dia estava na casa do Arthur, um dia ficava comigo. E assim funcionava. Então a gente escrevia e aí um ia comentando e assim funcionava. Eu já sabia que o Arthur era afim de ficar comigo. Então toda vez que eu lia algum comentário dele, meio que falando mal do Fernando, que na época era o meu namorado, eu já pensava, tá, né, querendo vender o peixe dele aí, queimar o filme do Fernando pra ficar comigo. Mas enfim. E a nossa história vai começar quando eu fui apresentar o Fernando pra esses meus amigos. Quando eu fui apresentar pra eles, tudo certo, tudo tranquilo, tudo normal. Quando a gente tava voltando pra casa, Fernando começou a conversar comigo umas histórias meio de... Poxa, a gente podia meio que fazer uma homenagem com o Alex, né? E eu fiquei assim... Quê? Imagina, você tá tendo seu primeiro relacionamento, primeiro namorado, e aí o cara tá querendo já fazer uma homenagem, cara, tipo... Enfim, não colou. Mas deixei pra lá, tipo assim, a gente conversou, resolveu numa boa e assim ficou. Bom, então guarda essa informação aí e vamos pra frente. A nossa história vai começar de fato num domingo, onde eu iria passar o dia na casa da minha tia. E aí eu passei o sábado, né, de sábado para domingo, dormindo na casa do Fernando. No outro dia de manhã eu vim pra minha casa e aí, por algum motivo, eu não fui mais pra casa da minha tia. E aí eu voltei pra casa do Fernando pra gente passar o domingo junto. Quando eu cheguei lá, cadê Fernando? Fernando tinha sumido. E aí, cadê Fernando? E aí eu ligava, não atendia o celular, mandava mensagem, não respondia, e assim ficou o dia todo. Passei o domingo todo na casa dele, eu já era muito próximo da família, então fiquei esperando. Quando deu lá pelas 7 da noite, Fernando apareceu. E aí Fernando chegou, deitou na cama e chorou. E eu, gente, o que aconteceu? Na época, o que eu fiquei pensando com esse chororô é que tinha acontecido alguma coisa grave, alguma situação, sei lá, algum assalto, alguma coisa. Eu fiquei muito com essa impressão de que tinha acontecido alguma coisa assim. Mas enfim, Fernando não falou nada, ficou aquele silêncio, aquela situação, chorando, enfim, depois acalmou. Beleza, dia seguinte, segunda-feira, fui pro colégio. Quando eu chego no colégio, ninguém queria falar comigo. Ninguém, nenhum dos meus amigos, todo mundo quieto, todo mundo, sabe? E foi mega estranho, porque assim, pô, o cara some o domingo inteiro, na segunda-feira os meus amigos, ninguém quer conversar comigo, foi tipo assim, mega estranho, sabe? Mas assim, né, você, novinho, muito inocente, deixa essas coisas passarem, né? E aí o que que acontece? Durante essa semana, esses amigos ficaram bem afastados, assim, sabe? Sem querer conversar, sem nada. O que pra mim era super estranho, mas eu deixei cada um no seu canto. Falei, não quer conversar, beleza. E depois disso, ainda durante essa semana, Fernando chegou pra mim com uma história meio estranha. Virou pra mim e falou assim, Vitor, eu fiquei sabendo que saiu uma atualização no e-mail pra deixar o e-mail diferente e tudo mais. Eu posso tentar instalar no seu e-mail? Eu, né, muito do inocente, né? Tudo bem, sem problemas. Aí Fernando fuçou, mexeu no e-mail, nada de nada. Virou pra mim e falou assim, você tem algum outro e-mail? Aí eu, na época, tinha. Aí ele falou, então deixa eu ver se funciona nesse outro, porque nesse não funcionou. Aí ele entrou no outro e-mail, fuçou, enfim. Aí quando ele terminou, ele virou pra mim e falou assim, você fica esperando que o sistema deve atualizar e vai aparecer pra você aí, a atualização e tudo mais. Enfim, né, quando você tá namorando, você acredita na pessoa, você nem aí pra nada. Aí a nossa história vai dar um salto de uns 5 a 6 meses.
Aí a Vanessa chega pra mim do nada e fala assim: ai, Vitor, eu não aguento mais, eu tenho que te contar. Naquele dia que o Fernando sumiu, ele ficou com o Alex. E além disso, o Arthur te mandou um e-mail contando o Fernando entrou e apagou. O meu namorado na época tinha ficado com o meu amigo, os meus amigos tinham visto, a única pessoa que me contou, o Fernando entrou, apagou o e-mail para eu não ficar sabendo, e assim a gente ficou por meses e meses e meses sem saber. É ou não é um papel de trouxa? Pois é. E na época foi bastante complicado, porque assim, eu coloquei em xeque todo mundo, né? Porque assim, o namoro, que aí eu já fui lá, né, pra soltar os cachorros pra resolver. Pra resolver não, né, pra terminar. Mas aí ficou aquela pergunta, sabe? Imagina você todo dia encontrando com seus amigos, todo mundo sabendo dessa história, e o povo só vinha te falar meses e meses depois. Complicado, né? E o pior disso tudo é que o tempo todo eu achava que o Arthur, na verdade, ele sempre escrevia no caderno falando: abre o olho com o teu namorado, abre o olho com o teu namorado. E eu sempre pensando: ah, gente, tá me enrolando, né? Só tá falando isso daí pra ficar comigo. E na verdade era a única pessoa que estava me contando a verdade. Agora você imagina também passar esse tempo todo achando que você está construindo um relacionamento baseado, né, em tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo funcionando, e o cara te traiu lá atrás. Difícil, né? No final das contas, o que acontece é que se as pessoas quiserem fazer, ninguém vai segurar, entendeu? E assim, eu particularmente acredito que existem pessoas que traem, existem pessoas que não traem. As pessoas que traem vão trair sempre. As que não traem, não vão trair. É claro que não é uma regra que vai funcionar 100% dos casos, mas comigo funciona assim. Eu não gosto de trair, eu não traio. Quando eu estou interessado em outra pessoa, eu prefiro terminar e, às vezes, ficar com essa pessoa ou ir curtir alguma coisa. Agora, ficar enganando a pessoa, pra quê? Mas, infelizmente, a gente não tem controle sobre as pessoas, né? Cada um faz o que acha que é certo. Hoje eu só queria contar um pouquinho aí, né? Se você também já passou o papel de trouxa, comenta aí embaixo, né? Pra gente dividir um pouco dessa situação que é muito delicada, né? E depois eu trago um pouquinho mais de outras histórias. Realmente relacionamento é complicado. E às vezes a gente é passado pra trás e não tem o que fazer, né? Se você está passando por aqui no canal pela primeira vez, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sempre estou falando um pouquinho de relacionamento aqui e de outras coisas também. Dá uma pesquisada aí no canal que tá cheio de vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau!